Naquela noite, o silêncio do teatro pesava mais do que qualquer som. Uma menina de 11 anos, negra, franzina e vinda da escola mais pobre da cidade, estava sozinha diante de um piano. Seus olhos brilhavam, não de medo, mas de algo que poucos naquela plateia jamais entenderiam. Momentos antes, ela havia sido humilhada diante de todos. Tiveram certeza de que ela fracassaria. Mas o que aconteceu ali fez até os jurados se levantarem. Naomi Johnson vivia no lado esquecido de Chicago. Seu bairro, engolido por ruas rachadas e sirenes noturnas, não oferecia muito às crianças além de igrejas pequenas, parques vazios e uma escola pública que lutava todos os dias contra o abandono. Mas Naomi enxergava beleza onde poucos conseguiam. Ela via música. Naomi morava com sua mãe, Denise Johnson, uma mulher batalhadora, viúva desde que a filha tinha apenas 4 anos. Trabalhava em 2 empregos, durante o dia em um supermercado, à noite como faxineira em uma escola. Mesmo exausta, ela sempre encontrava forças para sorrir para Naomi e ouvir suas histórias, mesmo que suas mãos estivessem cheias de calos e seus olhos pesados de sono. O velho piano da escola pública Abraham Lincoln Elementary não era só um instrumento, era um sobrevivente. Faltavam teclas, o pedal vivia quebrado e o som desafinado era piada entre os professores. Mas para Naomi, era sua única ponte com o mundo que ela sonhava conhecer. Ela descobriu o instrumento por acaso, quando entrou escondida na sala de música um dia após a aula, buscando um lugar silencioso para fugir das provocações de alguns colegas. Sentou-se no banco de madeira instável, tocou uma nota e nunca mais quis sair dali. Ninguém a ensinou. Naomi aprendeu observando vídeos antigos no computador velho da escola, ouvindo músicas e treinando de ouvido. Os dedos pequenos começaram a deslizar sobre as teclas como se contassem histórias. Histórias que ela não conseguia dizer em palavras, mas que seu coração gritava. A professora de música, a Sra. Ellen, foi a primeira a notar. Uma mulher gentil, de voz doce e olhar cansado, mas atento. Ela passou a ficar depois das aulas com Naomi, orientando, afinando o que podia no velho piano, corrigindo postura, sugerindo melodias. Não era uma maestra, era uma professora esquecida pelo sistema, mas que via naquela menina algo que ninguém via: talento cru e alma. Enquanto Naomi se descobria no piano, o resto da escola mal notava. Seus colegas a viam como a menina estranha que passava o recreio sozinha ou com fones de ouvido. Não era popular, nem bonita, segundo os padrões cruéis dos pré-adolescentes. Mas, quando tocava, era como se transformasse. Denise, sua mãe, não entendia nada de música clássica. Mas toda noite, quando chegava em casa, Naomi a esperava com as mãos animadas e um monte de folhas rabiscadas com partituras que ela mesma criava. Denise sorria, mesmo sem entender, e dizia sempre a mesma frase: "Você vai tocar num palco grande um dia, Naomi. Eu não tenho nada para te dar, mas você tem um dom, filha." Foi numa manhã fria de novembro que a vida de Naomi começou a mudar. A diretoria anunciou que a escola havia sido selecionada para participar do Festival Municipal de Talentos Escolares, um evento anual onde escolas públicas e privadas da cidade competiriam em várias categorias: dança, canto, teatro e música instrumental. A notícia passou despercebida por muitos alunos, mas não por Naomi. Ela sentiu o coração acelerar. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Passou horas ouvindo áudios no celular, anotando trechos de peças clássicas, combinando melodias que já estavam guardadas em sua mente. No dia seguinte, quando a Sra. Ellen entrou na sala de aula, Naomi já a esperava com uma proposta. "Eu quero representar a escola no piano." A professora hesitou. O piano da escola estava péssimo. Naomi não tinha roupa formal, não tinha partitura profissional e, além disso,
Nenhuma. Escola pública havia vencido uma competição dessas nos últimos anos. Sempre a mesma escola rica ganhava, a renomada St. Clair's Academy, conhecida por seu conservatório musical de elite e alunos treinados desde os 5 anos. Mas, quando Naomi tocou diante da professora com mãos trêmulas e olhos firmes, não foi possível negar. Era algo raro, era alma, era verdade. Com o aval da direção da escola, Naomi foi oficialmente inscrita como representante da Abraham Lincoln Elementary, na categoria solo de piano. A escola não tinha verba para roupa de apresentação, nem para novos equipamentos. Mas a notícia se espalhou. Alguns professores doaram sapatos, uma senhora da limpeza costurou um vestido preto simples e o zelador prometeu tentar consertar o piano com fita isolante e boa vontade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na escola St. Clair's, os preparativos eram de outro nível. A aluna escolhida para representar a escola era Sophie Lancaster, uma menina branca, loira, filha de um empresário, influente e aluna de piano clássico desde os 3 anos. Seu treinador pessoal, o maestro Kellen, tinha diploma europeu. Sophie tocava com técnica impecável, e sua apresentação era a mais esperada do evento. O diretor da St. Clair's, Sr. Peter Wallace, era conhecido por seu orgulho quase patológico em relação à escola. Alto, de terno caro, sempre com um sorriso cínico no rosto, ele mal escondia o desprezo pelas escolas públicas. Para ele, aquele festival era uma formalidade. A vitória de sua escola era garantida, e quando soube que uma menina negra de uma escola pobre seria sua concorrente direta, ele riu. "Eles querem competir com isso?" comentou balançando a cabeça. "Que desperdício de tempo." Enquanto isso, Naomi seguia com seus ensaios. Cada erro era corrigido com paciência, cada dia um novo desafio. O piano desafinava, ela decorava mais rápido. A mão tremia, ela tocava mais devagar. Os outros riam, ela usava isso como combustível. O medo estava lá, mas a vontade era maior. Denise passou a sair mais cedo do segundo trabalho, só para esperar Naomi na porta da escola e segurar sua mão no caminho para casa. Ela via no olhar da filha uma luz que nem mesmo o cansaço conseguia apagar. A cidade inteira não fazia ideia. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. Naquela segunda-feira chuvosa, a escola Abraham Lincoln Elementary estava especialmente silenciosa. As goteiras pingavam sobre baldes improvisados nos corredores. Os aquecedores faziam um barulho velho e metálico, e as crianças caminhavam com casacos encharcados pelas salas mofadas. Era um dia comum para quem já se acostumara a não esperar grandes surpresas. Na sala dos professores, a diretora, Sra. Maynard, folheava papéis e murmurava sozinha, até que parou diante de um envelope carimbado com o selo do Departamento Municipal de Educação. Abriu-o sem pressa, esperando burocracia, mas o que encontrou fez seus olhos se arregalarem. O convite estava ali, claro e oficial. A escola havia sido selecionada para participar do Festival Municipal de Talentos Escolares após anos sem ser sequer cogitada. E, imediatamente, ela chamou uma reunião com os professores. Muitos reagiram com descrença. Alguns até riram. "A gente mal tem verba para imprimir provas. Vai fazer show agora?" resmungou um deles. Mas a senhora Ellen, sentada no canto da sala, ficou em silêncio por um momento e depois levantou a mão. "Eu acho que temos uma aluna que pode representar a escola, e ela não precisa de luxo, só precisa de uma chance." A diretora hesitou, mas consentiu. Na manhã seguinte, Naomi foi chamada na sala da senhora Ellen. Ao entrar, pensou que talvez tivesse feito algo errado. Estava com o capuz do casaco rasgado e os tênis molhados. Mas quando a professora sorriu e disse: "Naomi, você quer representar a escola no festival?" O mundo pareceu parar por alguns segundos. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos brilharam, mas o peso do medo veio junto. "Eu?
Mas e se eu errar? E se você não errar? Respondeu a professora com firmeza. Naomi saiu da sala sem saber se chorava ou corria. Naquela noite, Denise chegou mais cedo. As mãos geladas da filha agarraram as dela com força. Mãe, eles me escolheram. Escolheram para quê, filha? Para tocar piano no festival da cidade. Denise não respondeu de imediato. Olhou fixamente para a filha, como se estivesse tentando entender se aquilo era verdade. A última vez que alguém daquela escola havia participado de qualquer festival foi mais de uma década atrás, mas ali estava sua filha, pequena, decidida e com os olhos cheios de uma alegria que ela não via há tempos. Naquela noite, Naomi não dormiu. Ficou escutando e reescutando suas músicas favoritas, rabiscando combinações de melodias em um velho caderno de desenho. Ela sabia que se errasse, todos ririam. Que, se desafinasse, diriam que era culpa da escola ruim, da origem dela, da cor dela. Mas, e se ela acertasse? No dia seguinte, ela e a senhora Ellen começaram a montar o repertório. Optaram por uma peça que unia elementos de música clássica com um toque contemporâneo, uma melodia poderosa, emotiva, que começava suave e ganhava força a cada compasso. Seria arriscado, mas Naomi queria emocionar, não apenas mostrar técnica, ela queria tocar a alma de quem escutasse. Enquanto Naomi lutava contra as limitações de um piano quebrado e um tempo curto, do outro lado da cidade, o diretor Peter Wallace já preparava a vitrine da St. Clair's Academy. Ele havia designado Sophie Lancaster como representante. A estrela da escola, que já havia vencido competições estaduais e que tinha uma presença de palco impecável. Sophie ensaiava com um piano Steinway de cauda inteira, num auditório com acústica profissional. Tinha aulas todos os dias com um professor particular e uma coreógrafa para orientá-la na postura, no figurino e até nas expressões faciais. Para Wallace, a vitória já estava no bolso. Quando viu o nome da Abraham Lincoln na lista de escolas participantes, fez pouco caso. Isso aí é só para preencher número, disse ele à coordenadora. É importante parecer inclusivo, mesmo que a gente saiba quem realmente merece vencer. O preconceito, embora não dito diretamente, era evidente em cada palavra, cada olhar de desdém. E não parava nele. Nos grupos de pais da St. Clair's já circulavam comentários. Vai ser interessante ver como essa escola pública vai se virar. Será que vão levar tambor ou batuque? Tomara que não constranjam as crianças de verdade. Naomi não sabia desses comentários, mas ela sentia o peso de representar muito mais do que sua escola. No fundo, ela sabia que, ao subir naquele palco, estaria sendo julgada não apenas como aluna, mas como símbolo. E isso doía. A escola pública fez o que pôde. O zelador William conseguiu ajustar o pedal do piano com um sistema de borracha e fita isolante. Uma professora de artes doou um lenço de seda azul que combinava com o vestido preto simples que Denise lavou e passou com carinho. Um grupo de alunas se ofereceu para arrumar o cabelo de Naomi. O que faltava em dinheiro, eles supriam em solidariedade. Uma semana antes da apresentação, Naomi fez um ensaio geral. A sala de música estava cheia de professores e colegas curiosos. Ela se sentou, fechou os olhos e começou. O som ainda era imperfeito, mas a emoção era real. Ao terminar, houve silêncio. Depois, uma salva tímida de palmas. Tímida não por falta de vontade, mas por surpresa. Ninguém imaginava que aquela garota calada escondia tanto poder nas mãos. A senhora Ellen se aproximou e disse com lágrimas nos olhos: "Você vai brilhar, Naomi. Eles não estão prontos para você." E no fundo, Naomi começou a acreditar. O dia da apresentação se aproximava. E o que ela não sabia era que lá, naquele palco iluminado, o mundo seria diferente. As risadas seriam mais altas, a crueldade mais explícita. Mas também
Seria ali que ela descobriria o verdadeiro som da liberdade. Naomi chegava à escola todos os dias 1 hora mais cedo. Mesmo com o frio cortando a pele e o sol ainda escondido no horizonte, ela insistia. O zelador William, com suas mãos calejadas e sempre cheirando a graxa, era o primeiro a abrir os portões. Quando via Naomi esperando do lado de fora com as mãos enfiadas no casaco puído, ele sorria e dizia: "Tem café lá na salinha, pianista." Ela sorria de volta, tímida. Não respondia, mas seus olhos diziam mais que 1000 palavras. Caminhava apressada até a sala de música, acendia a luz tremeluzente do teto e se sentava no banquinho torto, diante do piano consertado por improviso. O piano da escola, apesar dos cuidados do zelador, ainda era um desafio. Algumas teclas davam atrasos no som, outras respondiam com um chiado metálico. O pedal direito, responsável por sustentar os sons, funcionava só pela metade. Naomi aprendeu a compensar isso com o ritmo dos dedos, criando uma técnica própria, adaptada à deficiência do instrumento. Enquanto ela treinava com alma e disciplina, as condições à sua volta não cooperavam. A sala de música era usada também como depósito. Tinha cadeiras empilhadas no canto, caixas velhas de livros rasgados e um aquecedor que mais tossia do que esquentava. Mas para Naomi, aquele espaço era sagrado. A senhora Ellen fazia o possível para ajudá-la, ficando depois do horário, corrigindo notas com o pouco conhecimento formal que tinha. Mas havia dias em que ela mesma se sentia culpada por não poder oferecer mais. Ela sabia o quanto Naomi estava se esforçando e o quanto o mundo lá fora seria implacável com qualquer falha dela. "Naomi, lembra que você não precisa ser perfeita", dizia. "Eu sei", respondia a menina, "mas eu quero ser. Só uma vez." Enquanto isso, na St. Clair's Academy, o cenário era outro. Sophie Lancaster treinava numa sala com isolamento acústico, espelhos nas paredes e 2 pianos de cauda impecavelmente afinados. Tinha aulas 3 vezes por semana com o maestro Kellen, que não tolerava erros nem faltas de expressão. "Não basta tocar certo, Sophie. Você precisa emocionar. Faça parecer que você é a única coisa viva naquele palco", dizia ele. Sophie, acostumada com a pressão desde pequena, obedecia. Mas nem ela conseguia escapar da comparação com a concorrente improvável. Desde que soube que uma garota de escola pública também tocaria piano, ficou curiosa. Perguntou ao diretor Wallace quem era a menina. "Uma aluna da Abraham Lincoln, negra, sozinha, vai tocar num piano emprestado." "Não se preocupe, Sophie, você já venceu", respondeu ele com desdém. Essas palavras ficaram na cabeça de Sophie. Não por medo de perder, mas porque algo dentro dela duvidava daquela certeza. Enquanto isso, Naomi treinava à noite em casa, no ar. Isso mesmo, sem piano, ela desenhava as teclas com fita adesiva numa tábua de madeira e tocava no silêncio. Decorava a sequência das notas, treinava os tempos com um metrônomo digital no celular e fazia a mãe chorar sem tocar uma única melodia. Denise acompanhava os ensaios como podia. Depois de lavar louças a noite inteira num restaurante, sentava-se no sofá com os pés inchados, enquanto Naomi deslizava os dedos sobre as teclas imaginárias. "Como você consegue tocar sem som, filha?" perguntava impressionada. "Porque eu ouço aqui dentro, mãe", dizia Naomi, batendo levemente no peito. Na escola, começaram a surgir comentários. Alguns alunos zombavam da dedicação de Naomi. "Pra que tanto esforço? Aqueles jurados só aplaudem gente da St. Clair's. Você vai passar vergonha naquele palco com esse piano de feira." Ela ouvia. Sentia, mas não respondia. Guardava tudo e transformava em música. A tensão crescia à medida que o dia da competição se aproximava. Naomi começou a sofrer com insônia, dores no estômago e pesadelos em que errava tudo diante da plateia. Denise notou. "Filha, se quiser desistir, tudo bem, você já é incrível." "Não, eu vou até o fim."
Num sábado, a escola organizou uma simulação. Improvisaram um palco na quadra de esportes. Os professores e alguns alunos foram assistir. Naomi usava o mesmo vestido simples que usaria no grande dia. O piano, ainda desafinado, estava ao centro. Ela sentou, fechou os olhos e tocou. A melodia começou hesitante, mas ganhou firmeza. Era uma composição híbrida, parte clássica, parte original, algo entre Bach e Alma de Rua. Quando terminou, havia silêncio. Alguns aplaudiram com surpresa. Outros ainda resistiam, com preconceito entranhado demais para ceder. Mas a senhora Ellen chorava. William, o zelador, também. E Denise não conseguia parar de sorrir. Naquele momento, Naomi percebeu algo importante. Ela não precisava que todos aplaudissem. Bastava que sentissem. Na última semana, antes da apresentação oficial, Naomi intensificou os ensaios. Treinava até doer os dedos. A professora de artes arrumou um estojo de maquiagem usado para melhorar sua aparência no palco. As alunas trançaram seu cabelo com cuidado e a diretora deu a ela um par de brincos discretos de pérola falsa. Era tudo simples, mas feito com amor. E no fundo, Naomi sabia. Aquilo era mais que uma apresentação. Era uma chance de mostrar que talento e verdade podem nascer onde menos se espera. E o mundo logo descobriria isso. Peter Wallace não era apenas o diretor da St. Clair's Academy. Ele era o rosto e o porta-voz da superioridade disfarçada de meritocracia. Alto, elegante, sempre com terno sob medida e relógios caros no pulso, sua presença dominava qualquer sala que ocupasse. Mas por trás do sorriso controlado e dos discursos sobre excelência educacional, escondia-se um homem frio, elitista e profundamente preconceituoso. Para ele, educação de verdade só acontecia com pedigree. O resto era assistencialismo. Para ele, mérito era coisa de berço, não de esforço. Quando recebeu a lista oficial de escolas que participariam do Festival Municipal de Talentos Escolares, seus olhos passaram rapidamente pelos nomes, como quem folheia algo irrelevante. Mas parou ao ver Abraham Lincoln Elementary, categoria, solo, piano. Franziu a testa. Piano? Eles ainda têm aula de música naquela escola? Comentou rindo ao lado de sua assistente. Parece que sim. Inscreveram uma aluna chamada Naomi Johnson, respondeu ela com o celular na mão. Peter soltou um riso baixo e sarcástico. Deixe-me adivinhar. Afrodescendente? Aluna bolsista? Na verdade, sim. Negra, 11 anos. Parece que é autodidata. Ah, perfeito. Mais uma cena emocional para agradar os jurados progressistas. Isso é uma competição ou uma novela? Disse ele, já passando para outro assunto. Para Peter, a única aluna com real chance de brilhar era Sophie Lancaster, sua pupila favorita. Filha de um dos maiores doadores da escola, Sophie era o tipo de aluna que ele adorava exibir. Branca, educada, fluente em francês e com 7 certificados internacionais de música clássica. Sua apresentação no festival seria o auge da perfeição técnica e, para Peter, a única possível vencedora. No entanto, ele sabia que a competição tinha mudado nos últimos anos. Os jurados agora estavam mais atentos à representatividade, às histórias de superação, às emoções. Isso irritava profundamente Wallace, que via essas mudanças como ameaças à tradição e à excelência. Na primeira reunião geral das escolas antes do festival, Naomi e sua professora, Sra. Ellen, compareceram timidamente ao grande auditório municipal, onde o sorteio das ordens de apresentação seria feito. A sala estava cheia de diretores, professores e alguns alunos representantes, a maioria vestida com roupas sociais, casacos caros, sapatos engraxados. Naomi, com seu vestido simples e o mesmo tênis lavado, se sentia um peixe fora d'água. Peter Wallace os viu assim que entraram. Reconheceu imediatamente a professora da escola pública, uma mulher de rosto gentil, com ar cansado, mas altiva.
E ao lado dela, a menina, pequena, negra, de tranças e olhos que evitavam contato direto. Ele se aproximou com passos lentos e um sorriso que não tocava os olhos. Senhora Ellen, que surpresa vê-la aqui. Eu não sabia que a Abraham Lincoln ainda participava desses eventos. Fomos convidados, sim. Nossa aluna Naomi irá se apresentar, disse a professora mantendo a postura. Peter olhou para Naomi como quem examina uma peça de museu. É mesmo? Que interessante. Solo. De piano, não é? Sim, senhor, respondeu Naomi baixinho. Bom, espero que tenha um bom piano por lá. A menina vai precisar de toda a ajuda possível, disse ele, piscando para a assistente e se afastando com o mesmo sorriso cínico. Naomi sentiu o rosto esquentar. A frase parecia inofensiva para quem não ouvisse com atenção, mas carregava o peso de séculos de desprezo. Após o sorteio, ficou decidido que a St. Clair's se apresentaria antes da Abraham Lincoln. Peter Wallace sorriu ao ouvir a notícia. Melhor assim, fica claro para o público o que é excelência e o que é esforço, disse em voz alta, o suficiente para Naomi e a senhora Ellen escutarem. Nos dias seguintes, Peter reforçou os ensaios de Sophie, contratou um cinegrafista para gravar a apresentação dela e um iluminador profissional para coordenar a luz do palco. Ele queria transformar a apresentação da St. Clair's em um espetáculo digno de aplausos e, acima de tudo, intimidar qualquer um que viesse depois. Enquanto isso, ele continuava espalhando comentários velados entre os jurados, pais e professores. A iniciativa de inclusão é bonita, claro, mas sejamos realistas. Talento requer preparo. Não se aprende piano no YouTube, dizia ele nas reuniões. Peter Wallace não sabia, mas suas palavras estavam sendo ouvidas e anotadas. Não por repórteres, mas pelos corações que ele subestimava. Corações como o de Naomi. A menina, mesmo sem entender todos, os gestos e palavras do diretor, sentia. Ela via os olhares, sentia a energia. E mesmo sem dizer uma palavra, ela jurou a si mesma: não vai ser fácil, mas eu vou mostrar. Vou mostrar a todos. No fundo do seu coração, já não era só sobre a música, era sobre provar que ela existia, que ela era alguém, que sua história também merecia ser ouvida, e o palco estava cada vez mais próximo. O dia do festival finalmente chegou. Era uma manhã fria, mas ensolarada. O tipo de dia em que o ar parece carregar promessas e perigos ao mesmo tempo. Naomi acordou cedo, sem que o despertador tocasse. Seu coração batia tão forte que parecia querer fugir do peito. Lenise já estava de pé, preparando o café da manhã mesmo depois de uma noite inteira no turno da limpeza. Na cozinha simples, com cheiro de pão torrado e café fraco, mãe e filha trocaram olhares longos. Hoje é o dia, filha, disse Denise. Não importa o que aconteça, eu já tô tão orgulhosa. Naomi sorriu de leve, mas não conseguiu esconder a tensão no rosto. E se eu errar, mãe? Então erra com dignidade. Mas eu sei que você não vai errar. Com o vestido preto limpo e passado, os cabelos trançados com delicadeza por uma das colegas da escola e o lenço azul no pescoço, presente da professora de artes, Naomi parecia uma pequena guerreira. Não tinha joias, saltos, nem maquiagem elaborada, mas tinha algo que ninguém ali carregava: verdade. A chegada ao local do festival foi como entrar em outro mundo. O Teatro Municipal de Chicago, com sua fachada imponente, de colunas e janelas altas, intimidava. Do lado de fora, ônibus escolares de luxo traziam os alunos da St. Clair's e outras escolas privadas. Motoristas uniformizados, coordenadores com pranchetas e pais em carros importados completavam o cenário. A escola de Naomi chegou em um ônibus velho que rangia a cada curva. Os poucos professores e alunos que acompanharam a delegação tentavam manter a postura, mas estavam claramente deslocados.
Ao descer, Naomi viu o grupo da St. Clair's reunido na entrada, rindo alto. Sophie, impecável em seu vestido branco, digitava algo no celular. Peter Wallace, de longe, observava tudo com seu tradicional sorriso calculado. Naomi e Sra. Ellen passaram por eles. A conversa parou por um segundo. Wallace lançou um olhar condescendente. Chegaram os representantes da cultura alternativa, murmurou o bastante para ser ouvido. Mais tarde, no saguão interno do teatro, os participantes estavam agrupados, esperando a ordem de passagem. Naomi tentava se concentrar, mas era difícil ignorar os cochichos. Um grupo de alunos da St. Clair's se aproximou disfarçadamente, e uma menina loira, com tiara brilhante no cabelo, olhou para Naomi dos pés à cabeça. "É com esse vestido que você vai se apresentar?" perguntou, sem esconder o sarcasmo. Uau, super criativo", disse outra. "Parece coisa de brechó comunitário." Naomi ficou em silêncio. Olhou para a Sra. Ellen, que apenas segurou sua mão discretamente. "Não escuta", murmurou a professora. "O palco é seu, não deles." Mas os ataques não pararam por aí. Pais de alunos das escolas particulares também começaram a comentar, em voz baixa, mas com malícia. "Isso é para parecer inclusivo, né? Um piano de verdade vai se recusar a tocar sozinho para ela." Até alguns jurados trocavam olhares com sorrisos incômodos, não de má intenção, mas de expectativa baixa. A ficha técnica da apresentação de Naomi mencionava: instrumento fornecido pelo evento sem acompanhamento técnico. Em contraste, Sophie usaria um piano importado e teria som testado com antecedência. Denise, sentada discretamente nas últimas fileiras da plateia, apertava as mãos sobre o colo. Viu a filha ser olhada como uma curiosidade, não como artista. E isso cortava mais que qualquer ofensa direta. O diretor Peter Wallace, antes da abertura oficial, ainda encontrou tempo para passar por Naomi no backstage. "Olá, pianista. Pronta para dar seu showzinho?" Ela o encarou por um segundo. "Pronta", respondeu seca. "Ótimo, mas cuidado. Às vezes, quando a gente tenta imitar os grandes, o tom sai errado", disse ele antes de virar as costas. A tensão aumentava minuto a minuto. O palco estava montado, os jurados em suas cadeiras, os holofotes ligados. O evento começou com uma breve fala do mestre de cerimônias, e em seguida a ordem de apresentações foi anunciada. A St. Clair's se apresentaria primeiro. Abraham Lincoln Elementary viria logo em seguida. Denise fechou os olhos por um instante, o coração disparado. Sabia que o peso daquela ordem não era coincidência. Naomi se preparava nos bastidores, enquanto Sophie subia ao palco sob aplausos entusiasmados. Sua apresentação seria uma peça clássica, rápida, técnica, limpa. A plateia ficou em silêncio absoluto. Quando ela terminou, o público explodiu em palmas. O diretor Wallace se levantou orgulhoso, como se ele mesmo tivesse tocado. O som da vitória parecia ecoar no teatro. Naomi sentiu a pressão se multiplicar. A diretora da St. Clair's abraçou Sophie e todos sorriram. Era como se o troféu já estivesse entregue. Mas então, o microfone anunciou: próxima apresentação. Naomi Johnson, representando a Abraham Lincoln Elementary. A plateia não reagiu como antes. Alguns cochicharam, outros ajeitaram os casacos com indiferença. Naomi respirou fundo. Sra. Ellen tocou seu ombro. "Tudo o que você precisa está dentro de você. Eles só vão ver o que você quiser mostrar." A menina caminhou em direção ao palco. E foi então que o momento mais humilhante da noite aconteceu. Antes que ela alcançasse o banco do piano, Peter Wallace cruzou o palco, fingindo estar organizando algo. Ele parou ao lado de Naomi, olhou para a partitura em suas mãos e, com um gesto rápido e cruel, rasgou o papel em dois. O teatro congelou. "Você disse que era talentosa, então não vai precisar disso", disse ele com um sorriso venenoso. Alguns riram. Outros ficaram em silêncio.
Denise se levantou no fundo da plateia, instintivamente, mas foi contida por uma coordenadora. Naomi olhou para os pedaços no chão, respirou. Olhou para o piano, fechou os olhos e caminhou até o banco. O auditório escureceu lentamente enquanto o mestre de cerimônias anunciava com entusiasmo: "Com vocês, a talentosa Sophie Lancaster, representando a renomada St. Clair's Academy." Luzes suaves e douradas tomaram conta do palco. O silêncio foi instantâneo. A plateia, composta por pais, professores, alunos e jurados, ajeitou-se nas cadeiras. Muitos já conheciam o nome de Sophie. Ela era mencionada nos jornais da cidade como uma jovem prodígio do piano. Para muitos ali, a competição já havia sido decidida. Sophie entrou com passos leves e firmes, o vestido branco brilhando sob as luzes. Seu cabelo estava perfeitamente preso em um coque delicado, e seu rosto transmitia serenidade, mas também confiança. Não era uma criança comum. Era treinada para ser um símbolo de perfeição. Ao se sentar, o silêncio absoluto se instaurou. Ela não olhou para a plateia. Olhou para as teclas. Posicionou os dedos. Então, começou a tocar. A música era uma peça de Beethoven, técnica, rápida, precisa. Cada nota parecia sair de um equipamento de gravação profissional, não de mãos humanas. Sophie mantinha a postura ereta, o olhar fixo, as mãos voando pelo teclado como se pertencessem a uma máquina perfeita. Os jurados balançavam a cabeça com aprovação. Um deles até fechou os olhos, absorvendo a melodia. O maestro Kellen, seu instrutor, assistia da primeira fileira, com um leve sorriso de canto de boca. Peter Wallace cruzava os braços altivo, com uma expressão que dizia: "Está vendo? Isso é o que vocês jamais alcançarão." Enquanto Sophie dominava o palco, Naomi observava tudo do canto escuro do backstage. Seu coração batia descompassado. Aquela era a primeira vez que ela via, ao vivo, uma apresentação com um piano daqueles, um Steinway importado, afinado com perfeição. As luzes, o som, a presença, tudo parecia grandioso demais. Mas o que mais a marcou não foi a música, foi a plateia. A maneira como todos a olhavam, com admiração, com respeito, com reverência. Sophie era tratada como uma artista, como alguém que já havia vencido antes mesmo de tocar. Naomi sentiu um nó na garganta. Ela sabia que ninguém ali a via da mesma forma. A música terminou com uma sequência rápida e dramática. Sophie segurou o último acorde por alguns segundos e, ao soltá-lo, tirou as mãos do piano com delicadeza, como quem termina um ritual sagrado. O silêncio durou menos de 2 segundos. E então a plateia explodiu em aplausos. Pais se levantaram, professores assoviaram, alguns bateram palmas de pé. Peter Wallace também se levantou, como se aquela vitória fosse pessoal. Ele aplaudia lentamente, saboreando o momento com o olhar fixo na direção dos bastidores, onde Naomi estava. Sophie curvou-se com elegância e saiu do palco sob uma onda de elogios. Nos corredores, seus colegas a abraçavam. As mães tiravam fotos e o maestro Kellen a elogiava com palavras que ressoavam alto de propósito. "Você foi impecável. Isso sim é música de verdade." Naomi, ainda escondida atrás da cortina, não conseguia respirar direito. Ela segurava a partitura rasgada nos punhos, os olhos marejados. A voz da senhora Ellen veio suave, mas firme. "Você é diferente. Não tente ser igual a ela. Faça do seu jeito." Enquanto isso, na plateia, Denise permanecia sentada. Não aplaudira de pé. Não porque não reconhecesse o talento de Sophie, mas porque sabia o que aquilo significava para a filha. Era como assistir à perfeição sendo exibida para intimidar o mundo. O mestre de cerimônias voltou ao palco e anunciou: "A próxima apresentação será da jovem Naomi Johnson, representando a Escola Pública Abraham Lincoln Elementary." Houve um silêncio mais longo, sem murmúrios, sem expectativa, apenas silêncio.
Um tipo de silêncio desconfortável, como se o público já esperasse algo muito abaixo do que acabara de ver. Peter Wallace cruzou os braços, sorrindo. Vai ser um bom intervalo, murmurou, rindo com um pai ao lado. E então, Naomi entrou, sozinha, sem partitura, sem figurino elaborado, sem luz especial, apenas ela e o piano. A plateia se manteve quieta. Alguns cochicharam, outros cruzaram os braços. Um jurado olhou para o outro com expressão neutra, como quem pensa, vamos ver no que dá. Peter Wallace, do fundo do teatro, recostou-se com arrogância. A diversão vai começar. E no palco, Naomi se sentou. Ela olhou para as teclas, mas não tocou. Ainda não. Primeiro fechou os olhos. Respirou. Lembrou de sua mãe, do rosto da senhora Ellen, das manhãs frias na sala de música quebrada, do piano de fita adesiva em casa, das mãos calejadas do zelador William e do riso de Wallace ecoando em sua cabeça. Ela não tinha partitura, mas tinha algo que Sophie nunca poderia copiar. Ela tinha alma. E quando seus dedos tocaram as primeiras notas, o teatro começou a mudar. O teatro inteiro observava em silêncio, enquanto Naomi caminhava lentamente até o centro do palco. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Seu vestido simples balançava suavemente, e os sapatos emprestados faziam um rangido discreto que ela tentava ignorar. Naomi não olhava para a plateia, olhava apenas para o piano. O instrumento era bom, não tão luxuoso quanto o de Sophie, mas muito melhor do que o da sua escola. Ainda assim, parecia uma criatura estranha, nova, impessoal. A cada segundo que se passava, o ar parecia mais denso. Ela carregava o que restava de sua partitura em mãos. Era uma folha dobrada, cuidadosamente colada por Sra. Ellen com fita transparente depois do ataque de Peter Wallace momentos antes. Um gesto simbólico de resistência, mesmo que inútil. Naomi sabia a música de cor. Mas a partitura era como um amuleto, um escudo, um símbolo de preparo, de legitimidade. Foi quando, do lado do palco, surgiu ele, Peter Wallace, o diretor da St. Clair's, que já havia dado sua apresentação nas entrelinhas, agora caminhava abertamente pelo palco, fingindo estar conferindo algum detalhe técnico. Os olhos do público o seguiram, e muitos pensaram que era apenas um gesto organizacional. Mas quem conhecia Wallace sabia. Ele não fazia nada por acaso. Ao cruzar o caminho de Naomi, ele sorriu, um sorriso frio, quase paternal. "Está tudo certo com o som?" perguntou, alto o suficiente para que a plateia ouvisse. Ela apenas assentiu, sem encará-lo. E então, ele estendeu a mão. "Posso ver sua partitura por um segundo?" Naomi hesitou. O instinto gritou, mas ela, educada e insegura, entregou. Peter segurou o papel por alguns segundos. Olhou com fingido interesse. Depois, sem mudar a expressão, rasgou a partitura ao meio. O som do papel sendo partido ecoou pelo microfone que ele usava preso ao terno. Um murmúrio percorreu a plateia. Algumas pessoas riram, achando que era parte de alguma performance. Outras ficaram confusas. Na primeira fileira, Sra. Ellen se levantou em choque. Denise, da plateia, levou a mão à boca. O coração disparou. Naomi ficou paralisada. Peter, com o mesmo sorriso cínico, disse, "Ora, se você sabe a música, não vai precisar disso, certo?" E largou. Os pedaços no chão, diante dela, foi como um tapa, como uma sentença, como a concretização de tudo que haviam dito pelas costas, que ela não pertencia àquele palco, que estava ali por caridade, que não era boa o suficiente. Ela sentiu os olhos marejarem, mas se recusou a deixar a lágrima cair. O mundo inteiro parecia congelado naquele instante. Os jurados cochichavam, alguns professores se entreolhavam, mas ninguém se levantou, ninguém interveio. Peter Wallace apenas se virou e saiu, andando como se nada tivesse acontecido. A vergonha queimava na pele de Naomi. Por um instante, tudo dentro dela quis correr, sumir, desaparecer.
A garganta apertou, os dedos tremiam. Ela olhou para os pedaços rasgados no chão. Eles representavam tanto o esforço, as madrugadas, os ensaios em silêncio, o orgulho da mãe, e agora estavam ali como lixo. Denise da plateia se levantou, gritou: "Filha, olha para mim!" Naomi virou o rosto e viu os olhos da mãe cheios de lágrimas, mas não de pena, de força, de amor. Senhora Ellen estava logo atrás, também em pé, com a mão sobre o peito, como se dissesse: "Você ainda pode." Naquele momento, algo mudou. O medo não foi embora, mas ele foi empurrado pela coragem. Naomi fechou os olhos, respirou fundo, abaixou-se, pegou os pedaços da partitura rasgada e os colocou no bolso do vestido. Caminhou até o piano, sentou-se, ajustou a postura como ensaiado milhares de vezes e... Então, fechou os olhos novamente. Era como se ela estivesse de volta à sala de música da escola, com o piso rangendo e o cheiro de tinta velha. Como se o mundo à sua volta tivesse desaparecido. Os dedos repousaram sobre as teclas, e o silêncio se transformaria em som. O silêncio era tão denso no teatro que se ouvia o leve ranger do banco de madeira sob o peso de Naomi. Sentada diante do piano, com os olhos fechados e os pedaços da partitura rasgada ainda no bolso, ela parecia uma estátua, mas por dentro o coração batia como um tambor de guerra. Naomi respirou fundo, 1, 2, 3 vezes, e então, como se estivesse se libertando de algo muito maior do que o medo, os dedos finalmente tocaram a primeira nota. Foi uma nota só, sustentada, cheia, firme. Aquela primeira nota não era apenas o começo de uma melodia, era um recado. Naomi não precisava de partitura, não precisava de aprovação. Ela tinha algo que ninguém ali podia tirar. Ela tinha a alma da música. A plateia, que ainda reagia ao choque da humilhação imposta pelo diretor Wallace, parou. As cabeças começaram a se virar, os corpos se endireitaram nas cadeiras. Algo estava acontecendo, algo fora do esperado. Os primeiros acordes foram suaves, quase tímidos. A introdução da peça fluía como uma lembrança sussurrada. Mas pouco a pouco o som foi crescendo, não em volume, mas em profundidade. Era como se o piano estivesse sendo acordado, e com ele, todos ali. As mãos de Naomi se moviam com precisão, mas não com rigidez. Ela não imitava Sophie, não seguia a fórmula. Ela interpretava, respirava com a música, mudava a intensidade de acordo com o que sentia. Era uma dança íntima entre sentimento e som. Na plateia, os jurados começaram a se inclinar à frente. Um deles, o mais experiente, olhou para os colegas e sussurrou: "Ela está tocando isso de memória?" Outro respondeu: "Não, ela está tocando com a alma." Na primeira fileira, Peter Wallace olhava, confuso. O sorriso irônico desaparecera. Ele cruzou os braços, tenso. Aquela garota que ele havia zombado, agora dominava o palco sem dizer uma palavra. Denise assistia com lágrimas descendo silenciosamente pelas bochechas. Não chorava apenas por orgulho. Chorava por tudo que tinha vivido, por tudo que Naomi carregava. Chorava porque, naquele momento, ela via sua filha sendo finalmente ouvida. A melodia seguiu para o meio da peça. Um trecho difícil, com saltos rápidos e mudanças rítmicas intensas. Era o tipo de passagem que exigia concentração total e treinamento técnico que Naomi nunca teve, mas ela executou com precisão surpreendente. Não perfeita, mas real, viva. A cada nota, o público era puxado para dentro da história que Naomi contava sem palavras. Eles não sabiam o nome da peça, não sabiam a origem da menina, mas sentiam. E isso era tudo que importava. No palco, Naomi se entregava completamente. Ela não estava mais naquele teatro. Estava na sala de aula abandonada da escola. Estava em casa, tocando no ar com as mãos sobre a madeira. Estava lembrando do rosto da mãe cansada, dos risos dos colegas, das palavras do diretor.
Cada lembrança virava música, e a música virava justiça. Quando chegou ao clímax da peça, Naomi levantou levemente os pulsos. O corpo inteiro parecia impulsionado pela emoção. E então, com um impacto poderoso, ela fez o piano chorar, não de dor, mas de libertação. A última sequência de notas foi tocada com delicadeza. Um suspiro longo, um fim cheio de significados. Ela segurou a última nota, sustentou, soltou. Silêncio. 1 segundo, 2, 3. E então, uma palma, depois outra e outra. De repente, o teatro inteiro explodiu em aplausos, mas não aplausos protocolares. Eram aplausos de verdade, daqueles que vêm do peito, que atravessam o corpo. Alguns se levantaram, depois mais. Em segundos, o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo uma menina que, minutos antes, havia sido ridicularizada. Os jurados aplaudiam. Alguns choravam. O mestre de cerimônias segurava as mãos na cabeça, surpreso. Os professores das outras escolas também aplaudiam, em silêncio, visivelmente tocados. E no meio da plateia, parado e sem reação, Peter Wallace. Ele tentava esconder o desconforto, mas seu rosto dizia tudo. Sua certeza havia sido esmagada pela música, pela menina que ele tentou calar. Naomi continuava sentada. Olhava para a plateia com olhos marejados. Não sabia o que fazer. Nunca tinha sido aplaudida assim. Não sabia como reagir. Até que, do fundo da plateia, a voz de Denise ecoou, tremida, mas firme. Fica de pé, filha. Mostra para eles quem você é. Naomi se levantou. E o teatro veio abaixo. O que ela não sabia era que aquele momento não era só um aplauso. Era um começo. Ainda de pé no palco, Naomi olhava para a plateia com os olhos marejados. Os aplausos continuavam, longos, verdadeiros e, acima de tudo, merecidos. Ela segurava as mãos junto ao corpo, ainda em choque. Não sabia o que fazer. Não tinha ensaiado para esse momento. Afinal, até aquele instante, ela nunca havia se imaginado sendo aplaudida de pé por um teatro inteiro. Mas agora, aquilo era real. Na primeira fileira, os jurados se levantaram, um por um, aplaudindo com vigor. Um deles, o mais velho, um senhor negro de terno azul marinho, com expressão serena e olhos profundos, olhava para Naomi como quem reconhece algo raro, algo precioso, algo verdadeiro. O mestre de cerimônias subiu ao palco, visivelmente emocionado, segurando o microfone com voz embargada. Senhoras e senhores, acabamos de testemunhar um momento único. Naomi Johnson, você não apenas tocou música, você tocou todos nós. A plateia aplaudiu ainda mais. Gritos de apoio vieram das galerias superiores. Bravo! Linda! Essa é artista de verdade. Nos bastidores, a equipe técnica se olhava boquiaberta. A diretora da escola, Abraham Lincoln, chorava como uma criança. Senhora Ellen, a professora de música, levava as mãos ao rosto, emocionada demais para falar. E Denise corria. Ela não conseguiu esperar. Correu pelos corredores laterais e entrou pela lateral do palco, ignorando os seguranças. Chegou até a filha, ofegante, com o rosto molhado de lágrimas. Naomi a viu e correu até ela. As duas se abraçaram no centro do palco, diante de todos. Foi o momento mais humano, mais verdadeiro da noite. Uma mãe, uma filha e uma vitória que ia muito além de troféus. Mas o momento de justiça ainda não havia terminado. O júri pediu a palavra. Um dos organizadores subiu ao palco e chamou os diretores das escolas para o anúncio oficial das notas. Wallace se aproximou devagar, sem o mesmo ar de soberania de antes. Os olhos dele evitavam contato direto. O sorriso de sempre não apareceu. O jurado principal pegou o microfone. Este festival sempre valorizou técnica, talento e disciplina, mas, este ano, algo nos tocou de forma ainda mais profunda. Este ano, vimos a alma da música ser tocada por alguém que representa tudo o que a arte deve ser. Coragem,
verdade e coração. Ele virou-se para Naomi. Naomi Johnson, sua apresentação foi a mais emocionante e autêntica que já testemunhamos neste palco. Silêncio. E é com honra que anunciamos você como a vencedora da categoria solo, piano, representando a Abraham Lincoln Elementary. A plateia explodiu em aplausos novamente. Alunos de outras escolas se levantaram para aplaudir. Alguns professores que haviam zombado agora aplaudiam constrangidos. E Sophie, a garota prodígio da St. Clair's, assistia tudo em silêncio, sentada, com uma expressão que misturava respeito e vergonha. Wallace foi chamado ao palco para receber a menção honrosa da escola, mas ele recusou. Não é necessário, disse, seco, e se retirou discretamente pela lateral, como quem fugia da própria derrota. A cerimônia seguiu, mas ninguém mais prestava atenção nas outras premiações. O assunto da noite era só um: a menina da escola pública que emocionou a cidade inteira com seu piano. Naomi recebeu o troféu. Uma estatueta dourada simples, mas que nas mãos dela parecia o próprio mundo. Naquele momento, todos os anos de invisibilidade, de silêncio, de olhar para o chão, foram substituídos por luz. A notícia correu rápido. Na manhã seguinte, os jornais da cidade estamparam manchetes como: menina de escola pública vira símbolo de superação em festival. De talentos. Piano sem partitura, mas com alma. Naomi Johnson emociona Chicago. Derrotada por emoção, Elite assiste virada histórica de jovem prodígio das ruas. A diretora da escola recebeu telefonemas de apoio. Naomi foi chamada para entrevistas. Instituições ofereceram bolsas de estudo. Mas o que mais impressionava era que Naomi, em todos os lugares que ia, repetia a mesma frase: eu não venci sozinha. Isso foi por mim, pela minha mãe, pela minha escola e por todo mundo que já foi. Tratado como se não tivesse valor. Ela não esqueceu de onde veio, nem quem a ajudou a chegar. Dias depois, a escola Abraham Lincoln organizou uma pequena cerimônia interna para homenageá-la. O velho piano da escola, com suas teclas falhas, foi enfeitado com flores. Todos os alunos estavam presentes. Denise discursou com o microfone tremendo nas mãos. Senhora Ellen mal conseguia conter as lágrimas. E Naomi? Ela apenas sentou novamente ao piano e tocou. Dessa vez, com partitura ou sem, não importava mais. A cidade agora sabia quem ela era e jamais esqueceria. A cidade ainda falava sobre ela, mas Naomi só queria tocar. Os holofotes vieram rápido, como um vendaval. A menina que, semanas atrás, treinava em silêncio num piano quebrado, agora estava nos jornais, nas rádios, nas redes sociais. Mas no meio de tanta agitação, havia algo que não mudava. O brilho nos olhos dela quando seus dedos encontravam as teclas. Porque para Naomi, aquilo nunca foi sobre fama. Foi, e sempre seria, sobre liberdade. A história da vitória de Naomi se espalhou como um fio de esperança entre milhares de famílias. Em bairros esquecidos, em escolas negligenciadas, em lares apertados, crianças começaram a perguntar: mãe, será que eu também posso? E mães começaram a responder: pode sim, filha, pode sim, filho. Você viu a menina do piano? O que Naomi havia feito naquele palco era mais do que vencer uma competição. Ela havia aberto uma porta. Nos dias que se seguiram, a escola Abraham Lincoln Elementary virou ponto de visita de jornalistas e educadores. Pessoas queriam entender como uma escola com tão poucos recursos havia gerado um talento como aquele. Mas a resposta não estava nos corredores, nem nas paredes descascadas. Estava na persistência, no olhar da professora que acreditou, no apoio do zelador, no carinho de uma mãe que não tinha muito, mas dava tudo o que podia: amor e presença. Naomi começou a receber convites de instituições de música para bolsas, workshops, eventos. Algumas eram em outras cidades, outros estados. Um mundo inteiro se abria diante dela. Mas ela hesitou.
Eu tenho medo de sair, mãe. E se eu mudar? E se eu perder quem eu sou? Denise segurou o rosto da filha e disse: Você não vai perder quem é, você só vai mostrar para o mundo, e o mundo vai mudar por sua causa. Essa conversa ficou gravada na mente de Naomi. Dias depois, ela aceitou um convite para estudar com uma bolsa integral em uma escola de música em Nova York. Uma oportunidade que poderia transformar para sempre seu futuro. Mas antes de ir, ela quis fazer algo especial. Pediu à diretora da Abraham Lincoln autorização para realizar um pequeno concerto na escola, com a entrada aberta à comunidade. Queria agradecer, queria compartilhar e queria tocar com o velho piano. O evento foi simples, uma faixa escrita à mão, cadeiras plásticas no pátio, flores improvisadas trazidas pelos alunos. Mas o clima era de festa. O bairro inteiro compareceu. Pessoas que nunca tinham pisado naquela escola foram só para ver a menina que havia tocado o coração da cidade. Naomi entrou sem alarde. Vestia uma camisa branca e jeans. Sentou-se diante do piano velho, o mesmo que tinha teclas afundadas, que precisava de fita adesiva para segurar o pedal. Ela olhou para o público, sorriu e disse: Esse foi o primeiro palco da minha vida. E ainda é o mais importante. E então tocou. Mas dessa vez, algo era diferente. Ela não estava mais tocando apenas para ser aceita. Estava tocando para agradecer, para curar, para libertar. Cada nota era uma homenagem ao zelador William, a senhora, Ellen, a mãe, e principalmente a Naomi de antes. Aquela menina silenciosa que treinava sozinha, mesmo quando ninguém acreditava nela. Depois da apresentação, ela foi abraçada, elogiada, cercada por crianças. Uma delas, uma menininha de 7 anos, segurou sua mão e perguntou: Naomi, eu posso ser igual a você? E ela respondeu: Você pode ser melhor. Semanas depois, Naomi embarcou para Nova York com a mãe. Começaria uma nova fase. Estudaria em um conservatório respeitado, com professores renomados e alunos do mundo inteiro. Mas levou com ela 2 coisas que nenhum diploma pode dar: a humildade de quem já foi ignorada e a força de quem resistiu sem ódio. E o velho pedaço da partitura rasgada? Esse ela guardou numa caixinha de madeira junto com as primeiras partituras que rabiscou ainda criança. Para nunca esquecer como começou, disse a Denise enquanto arrumavam as malas. O futuro era incerto, mas promissor. E se havia algo que Naomi agora sabia, é que ela não precisava de ninguém dizendo que era capaz. Ela sabia que era, ela sentia que era, e agora o mundo inteiro sentia também. Essa é a história de Naomi Johnson, uma menina que não precisou de partitura para emocionar o mundo. Uma história sobre preconceito, sobre arrogância, sobre dor, mas, acima de tudo, sobre coragem, superação e talento que não pode ser ignorado. Agora me diz, você já foi desacreditado por ser quem é? Já teve que provar o seu valor mesmo quando ninguém acreditava? Conta aqui nos comentários. Sua história também pode inspirar outras pessoas. E se você não quer perder as próximas histórias emocionantes como essa, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de inspiração hoje. Nos vemos na próxima. E lembre-se, não importa de onde você veio, o que importa é onde você tem coragem de chegar.